Olá, Sam, e boa noite para os ouvintes. Eu me chamo Cida, falo aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Primeiro, quero falar que sou uma grande fã do seu trabalho. Às vezes, escuto que até esqueço das horas. E todo dia tem que ter um relato para assistir, senão nem consigo dormir. Sou fã principalmente das histórias de lobisomem, já que na minha família tem vários causos assim, e não só uma, nem duas pessoas que me falaram, mas toda a família relata que foi real, e que um lobisomem tirou o sossego de todos por muitas noites. Apesar de morar aqui no Rio de Janeiro e ser natural daqui, a minha família inteira é natural de outro estado. Meus pais são naturais da Paraíba, de um pequeno interior de Santa Rita. Lá foi onde nasceram meus pais, avós e bisavós. E esse caos gira em torno das 3 gerações. Contarei o primeiro caos que se tem conhecimento na família, contado pela minha bisavó, que infelizmente não cheguei a conhecê-la. A minha bisavó teve 13 filhos, sendo 5 mulheres e 8 homens. Todos trabalhavam na roça e criando animais. Moravam todos em uma casinha de taipa no meio do agreste do sertão, praticamente no meio do nada. Luz e água era coisa que não se tinha. Por isso, diariamente eles tinham que ir buscar água no açude. Faziam esse caminho 2 vezes no dia. Com a ajuda de um burrinho, não precisavam carregar água nas mãos, pois era para mais de hora de caminhada. Contava minha bisavó que um dia, pela primeira vez, eles cruzaram um caminho de um certo homem, que estava sem roupas e na beira do açude, sentado e como se estivesse falando sozinho. O meu bisavô mandou eles irem por outro lado, temendo passar por ali, e o homem querer fazer alguma coisa com eles. Também porque o sujeito estava sem roupas e não queriam traumatizar nenhum dos filhos. Eles andaram mais um pouco e ficaram numa distância boa daquele homem, que continuava no mesmo lugar, mas que agora olhava diretamente para eles. Meu bisavô pescou uma traíra e torrou ali para os filhos comerem, na desculpa de saber o que o homem queria e também fazer uma bondade. Pegou um pedaço de peixe com farinha e levou para aquele sujeito. Ele foi, deixou o peixe e até que conversou um pouco com ele, e depois voltou. Meu bisavô disse que o homem falou que estava esperando o seu parceiro voltar de casa, pois tinha ido pegar uma roupa para ele, que havia se perdido no rio, enquanto o mesmo tomava banho. Contou também que morava ali perto, que tinha umas caieiras de carvão e estava buscando lenha para queimar. Porém, meu bisavô achou estranha a história do sujeito. Estava em fevereiro, em pleno inverno brabo da Paraíba. As madeiras que tinha estavam tudo molhada, ou se não todas floridas. Como o sujeito ia fazer carvão com uma madeira verde, isso estava errado, pensava ele, e boas intenções era o que ele não tinha. Minha bisavó disse que eles ficaram ali mais um pouco, e não se lembram de ter visto se o homem foi embora ou se continuou ali. Mas se sabe que quando foram voltar para casa, eles pegaram outro caminho diferente do habitual. Disse também que não foram seguidos e chegaram em casa bem. Ao menos era isso que eles pensavam. Nada aconteceu naquele dia, Sam, e nem nos dias que se seguiram. Inclusive, eles nunca mais viram aquele sujeito. Porém, meu bisavô ainda estava com uma sensação estranha. Eu fui até a casa de uns conhecidos, mas não viu aquele homem. Perguntou aos conhecidos se alguém por ali estava fazendo carvão, mas ninguém sabia também. Como nada tinha acontecido, ele até deixou para lá, mas não baixou a guarda em nenhum instante. Dizia minha avó que meu pai era filho de índio,
Eu pressentia quando as coisas ruins estavam para acontecer. E às vezes, até dizia como que ia acontecer. Inclusive acertou quando disse para minha bisavó ter muito cuidado quando fosse buscar água. Disse apenas isso, e não se explicou. E aconteceu do jeito que ela menos esperava. Bom, Sam, passou o tempo e aquela história não foi esquecida. Inclusive, meu bisavô reforçou as trancas e pegou 2 cachorros com seu compadre, caso alguém fosse tentar invadir sua casa. Os cães latiam muito, segundo minha avó. Eram muito ariçados e latiam até para o vento. Então não tinha como saberem quando era perigo ou apenas uma coisa comum. Mas ainda assim eles ficaram com os cães. Até pensou em devolvê-los. O que seria um grande erro, como contava o meu bisavô. Mas que graças a Deus eles não fizeram isso. Era noite de festa. Meu bisavô tinha matado um porco e passou o dia fazendo carne de lata. No terreiro mesmo, junto com os filhos. Sempre que isso acontecia, aparecia 1 ou 2 conhecidos para ajudar. Esse dia, foi a vez de um tio bisavô e um certo vizinho. Eles ficaram numa prosa boa bebendo pinga e comendo carne de porco com farinha. Ali ficaram até umas horas, e quando foi escurecendo, foram todos dormir. Em certa hora da madrugada, minha bisavó se levantou. Era noite seca. Ela estava com muito calor. E fui até a sala para tomar um copo d'água. Ela pegou o copo, encheu e bebeu. Enquanto tomava sua água, notou uma coisa estranha. Os cães não estavam latindo. Estava um silêncio que há tempos não se ouvia, já que de vez em quando era normal ouvi-los latindo. Ela então foi abrir a parte de cima da porta para ver o que estava acontecendo, se eles dormiam ou se tinham fugido. Quando abriu, ela logo viu os 2 cachorros no pé da porta, encolhidos e chorando muito. Estavam acuados e chorando. Assim que ela levantou a cabeça e olhou na direção onde o porco havia sido tratado, viu uma coisa grande comendo a terra suja com o resto de porco, a parte que não aproveitaram. O bicho comia aquilo com muito gosto, bufava e grunhia que nem uma pessoa. Assustada, ela deu um grito e trancou a porta de uma vez. Correu para o quarto e avisou o meu bisavô, que saiu para ver o que era, mas aquele ser já estava bem longe. Essa foi a única vez que algo do tipo aconteceu perto de casa. Os outros eventos foram ou na rua, ou enquanto eles voltavam de algum lugar. Que aqui, se eu for contar, vai virar um relato muito extenso, já que quero contar o caos mais arrepiante da minha família, sendo que este aconteceu com muitas pessoas que viram o mesmo lobisomem. Esse caso eu ouvi da minha mãe, que ouviu da minha avó, uma história vivida por ela, enquanto estava grávida da minha mãe. Isso foi em meados da década de 60 ou 70. Minha avó estava grávida do 2º filho, da minha mãe no caso. Ela raramente saía de casa por conta de como estava, e também porque o povo era muito supersticioso. Diziam que as coisas que rondavam no mundo poderiam procurá-la, como por exemplo o lobisomem, que dizia que ia atrás de criança pagã, até mesmo se essa estivesse no ventre da mãe. A minha avó, apesar de não sair, ainda trabalhava na roça e fazia as coisas de casa. Mas chegou uma época que estava insustentável e ela não pôde mais fazer praticamente nada. Minha avó era bem forte na época. Ficou inchada de tão gorda que ficou durante a gravidez. Meu avô trabalhava muito e quase todo fim de mês pegava um pau de arara para ir até a cidade, para vender as coisas que colhia, ou comprar algo para dentro de casa. Apesar de fazer isso, meu avô não se sentia bem,
quando ficava muito longe da família, já que não gostava de sair à noite, principalmente nas épocas de lua cheia, devido às histórias anteriores. Porém, em uma dessas vezes, ele precisou levar minha avó junto, pois teria de fazer um exame, um dos últimos exames que ela fez. Mesmo com receio, decidiram fazer a viagem no pau de arara, meio de transporte muito comum na época, junto com outras pessoas daquela região. A minha avó foi para o hospital, enquanto meu avô foi para o centro vender uns feijões maduros. Ele vendeu tudo muito rápido e prontamente seguiu para o hospital para encontrar com minha avó, mas o atendimento de lá demorou muito, sendo que ela foi atendida às 7 da noite. Saindo de lá por volta das 8h30, iriam ter de enfrentar aquela estrada à noite, mas por sorte, não estariam sozinhos. Muitas pessoas faziam a mesma rota que a deles. Era uma noite de lua cheia, Sam. A estrada era longa e deserta, iluminada apenas pela luz da lua, que estava bem cheia no céu. Todos estavam conversando e rindo para passar o tempo, mas meu avô permanecia em alerta. Ele estava com uma sensação estranha, um pressentimento de que algo não estava certo, e ele não estava completamente errado. Enquanto o pau de arara seguia devagar pela estrada de terra, de repente ouviram um barulho estranho vindo do mato, bem ao lado do caminho, e logo um silêncio ensurdecedor tomou conta do ambiente. Todos pararam de conversar. Foi então que um grunhido grave ecoou pela estrada, e todos olharam na direção daquele som. De repente, algo saltou do mato para a estrada. Todos viram aquele vulto preto se aproximar, e com um pulo, subir na traseira do carro, olhando fixamente para todos. Era um lobisomem. Focinho de porco, corpo fedorento, orelhas grandes e caídas, e todo peludo. O bicho era o próprio diabo em pessoa. Aquela coisa grunhia e rosnava, balançando o pau de arara com sua força descomunal, enquanto as pessoas gritavam de medo. Alguns até tentaram pular do veículo, enquanto outros simplesmente se encolheram, paralisados de medo. Meu avô, junto com outro homem de muita coragem, pegou um pedaço de madeira que estava no veículo e tentou afugentar aquela criatura, gritando para que ele se afastasse. Minha avó estava desesperada, rezava e segurava a sua barriga, temendo pelo seu bebê, já sabendo que ele só podia querer o seu filho. O lobisomem parecia cada vez mais agressivo, mas ao ouvir o som de um tiro, disparado por alguém que estava no grupo, ele finalmente recuou. Com um salto impressionante, a criatura desapareceu novamente no mato, assim como veio, deixando todos abalados e sem palavras. Depois disso, nem preciso dizer que todos ficaram assombrados com o que tinha acontecido e ficaram olhando de um lado para o outro da estrada, temendo que o bicho estivesse à espreita. Mas por Deus, aquele tiro afastou o infeliz e foi embora sabe-se lá para onde. Antes de descer, alguns conhecidos se ofereceram para acompanhar meus avós até em casa, já que todos diziam que o bicho só atacou o pau de arara por causa do bebê da minha avó. Mas aquela fera não apareceu no caminho, graças a Deus. Essa história passou de geração em geração na minha família, Sam, e até hoje é contada com detalhes assustadores. É por isso que sempre digo, existem coisas nesse mundo que não conseguimos explicar, mas que devem ser respeitadas. E o lobisomem é uma delas. Eu nunca o vi, mas espero que nunca o veja na minha frente. E nem desejo que isso aconteça um dia. Espero que tenha gostado do meu relato, Sam.
Desejo uma boa noite a você e aos ouvintes do canal. E tomem muito cuidado com o lobisomem, pois ele pode estar à espreita. Boa noite, Sam. Aqui quem fala novamente é o Francisco, do relato do lobisomem na ambulância. Quero contar aqui o segundo caso para você. Este não aconteceu comigo ou com pessoas do meu convívio. Ouvi de uma certa pessoa que para mim era de grande confiança. Uma pessoa que não teria motivos para mentir. E sei que não estava mentindo quando me contou essa história. De fato, isso ocorreu com ela. Ouvi esse relato em 1994, poucos anos depois do meu avistamento. Coisas estranhas estavam acontecendo pela minha cidade. Uma criatura estranha estava andando nas ruas e assombrando as pessoas, especialmente nos arredores do município, no interior e em distritos próximos. Muitos viram e relataram suas histórias na época. Eu mesmo não vi nada, mesmo trabalhando a madrugada inteira. Não ouvi e nem vi, mas sabia que era verdade aquilo que contavam, pois eu mesmo vi aquele ser, sendo talvez até o mesmo. No hospital onde trabalho havia entrado pessoas novas. Tinham ampliado e foi preciso de mais gente para atender a demanda de pacientes. E junto à enfermeira que já trabalhava, mais outras duas ficaram no plantão, sendo divididas em plantões de 24 horas. E uma dessas enfermeiras era Dona Judite. Ela já tinha seus 50 anos e tinha uma certa bagagem de trabalho prestado, tendo trabalhado até num hospital psiquiátrico, que tratava as pessoas das mais variadas doenças psicológicas, popularmente conhecido como manicômio. Aqui vou chamá-lo assim, pois era como contavam na época, assim como fala até hoje. Bem, essa senhora estava um dia ouvindo nossa conversa de madrugada. Estávamos falando dos vários causos que estavam surgindo pela cidade e contando histórias de lobisomem. E na ocasião, Paulo contou o que nos ocorreu naquela virada de ano de 1989. Alguns ali presentes acreditaram, mas houve aquela parte que riu e até zombou da gente, contando que tínhamos visto outra coisa e estávamos enganados. Dona Judite não riu e nem falou nada sobre aquilo, apesar de pedirmos a sua opinião sobre as coisas que ali estavam acontecendo. Bom, Sam, tendo-se passado um tempo, peguei uma guarda que coincidiu com o plantão de Dona Judite, e naquela madrugada ouvi uma história medonha que me deixou bastante pensativo sobre todas essas coisas. O sobrenatural, lobisomens, essas coisas. E até com um pouco de medo, inclusive. Dona Judite chegou na recepção onde eu estava, puxou uma cadeira e falou assim: acredito na sua história, a do lobisomem, e acho que até sei quem ele é. Arregalei os olhos e perguntei o porquê. E então ela me contou a sua história. Isso foi em 1975. Fazia pouco tempo que saí da faculdade. Comecei trabalhando no hospital do interior onde morava. Ganhava muito pouco, por sinal, mas estava feliz. Primeiro emprego, exercendo minha função, estava bem, mesmo sendo pouco. Eu tenho uma prima que também é enfermeira. Essa prima trabalhava na minha antiga cidade. Nos arredores de lá tinha um manicômio.
Lá ela ganhava quase 5 vezes o meu salário e estava precisando de gente para suprir o horário de enfermeiros que tinham saído. Eu, iludida pela promessa de emprego fácil e bom salário, segui para lá. Comecei a trabalhar no segundo dia, e foi então que isso começou. E descobri o porquê ninguém durava naquele trabalho, mesmo pagando tão bem. Eu fiquei responsável por uma ala que tinha cerca de 10 a 30 pacientes. Eram 4 salas cheias de gente. Eram todos homens, inclusive. Mas havia uma quinta sala, que ficava bem em frente dessas outras 4. Tinha uma porta de vidro e havia apenas um paciente lá. Ele era muito violento. Batia e machucava os outros. Por isso, era privado de conviver com os demais. Bom, trabalhei lá por 2 semanas para perceber o quão extremo era o serviço. Muitos se automutilavam, enquanto outros definhavam por não aceitar comida. Fora a precariedade do lugar. Era um clima tão sombrio de noite, ainda mais ouvindo todos aqueles gritos, que se repetiam durante o dia e à noite também. Até que eu percebi que um certo paciente, que era calmo por sinal, ele tinha alucinações e via coisas estranhas. Falava que eu era uma bruxa que veio para matá-lo e que as paredes iam cair, pois tinha algo atrás delas. Mas também ele dizia que um outro paciente virava cachorro de noite, sendo esse aquele que ficava sozinho, o que batia e machucava os outros. Ele vira cachorro, e é um cachorro bem grande, dizia ele para mim, e eu claramente não acreditava. Acho que a grande maioria das pessoas não iria acreditar, até eu começar a perceber coisas estranhas, coisas que atiçaram minha curiosidade. Era mais uma noite de plantão, muito chuvoso e cheio de trovoadas. Nessas noites eles ficavam bem agitados e gritando bastante. Era normal, digamos assim. Até que, em meio aos gritos, comecei a ouvir literalmente um urro. Não era um uivo como de cachorro, era um urro grosso e alto, sendo que se repetiu 3 vezes. Estava apenas eu e outras 2 enfermeiras, que viram meu estado catatônico de medo e falaram que era normal, dizendo que alguns pacientes gritavam alto daquele jeito. Apesar de aliviada, ainda estava muito assustada e pensando na suposta história do outro paciente, e com medo de ser verdade. Dias depois, quando fui até o quarto desse paciente, que supostamente virava bicho, para deixar um prato de comida, ele estava todo encolhido num canto. Era como se estivesse dormindo ou algo assim. Assim que o chamei, ele pulou rápido e ficou me encarando de cócoras, com um olhar vazio e muito assustador, e correu para cima de mim. Graças à porta não fui atacada ali mesmo, mas ele ficou como um bicho gritando comigo, o que me assustou bastante. Chamei uma outra enfermeira e fomos até lá dar comida. Deixamos pela porta e saímos, mas ainda estava assombrada com aquilo. Disso me veio a curiosidade de saber mais sobre ele, por que era assim e por que estava ali. Mas não tinha muita coisa sobre aquele homem, já que era um paciente recém-chegado, quase ao mesmo tempo que eu. O que se sabia era que um homem estranho o trouxe, coberto de hematomas. Esse homem disse que ele estava quase morto quando foi encontrado na estrada. Deu abrigo e moradia, mas aquele homem não era normal e acabou o levando para o manicômio, não contando o que aconteceu. O que me deixou mais curiosa para saber quem ele era de verdade. Em outra noite, assim como em muitas outras,
Já tendo se passado até um bom tempo desde aquilo que me aconteceu, novamente ouvi aquele urro de noite, 3 vezes como da outra vez. E naquele dia, estava convicta de que iria ver se ele era ou não um bicho de verdade. Só deixando claro, não estava com sono e muito menos virada de plantão. Fui seguindo até o quarto dele, assustada e toda arrepiada, com medo daquilo que ia ver. Cada passo era um arrepio diferente. Até que cheguei à porta do quarto. Olhei num canto, em outro, e nada vi. Mas a janela estava quebrada com sinais de arrombamento. Corri e fui até lá. E quando olhei para baixo, vi uma coisa de cócoras olhando para mim. Até parecia saber que eu iria fazer aquilo. Parecia com um cachorro com orelhas pontudas, exalando um cheiro horrível de podre. Como ele fez o jeito de subir a parede e voltar para o quarto, eu corri e tranquei a porta. Fui na recepção e falei para as outras o que tinham visto. Elas correram e viram um quarto vazio, e a janela quebrada também, mas nada da presença do paciente. Elas nem viram aquilo que vi. Passei noites atormentada com aquela figura na mente. Entrei em conflito comigo mesma, ao saber que era real. O paciente tinha toda a razão. Aquele homem virava um cachorro, grande e assustador. Era um lobisomem. Mas isso não parou apenas nesse avistamento. Um dia, quando voltava para casa, vi aquele mesmo bicho na beira da estrada me encarando. Até sabia que eu iria passar por ali. E numa noite, depois de ouvir os cachorros da rua latindo, vi a mesma coisa encarando o meu apartamento de uma mata fechada, ficando nesse impasse de encontros por mais de 10 anos. Até vim morar aqui nessa cidade, no final de 1989. Quando ouvi a sua história, soube na mesma hora que era a mesma coisa que ouvi. Acho que ele me seguiu de alguma forma. Até fiquei mal quando ouvi aquela história, e não queria acreditar que só podia ser o mesmo bicho que ela tinha visto. Eu avistei aquela coisa. Não nos conhecíamos. E anos depois ela conta essa história. Não sei. Tenho dúvidas disso até hoje. Graças a Deus que ele não me viu. Vai que ele fizesse igual mesmo e me seguisse por todos esses anos. Dona Judite era muito sortuda. Ele nunca ter a encontrado desprevenida em todo esse tempo. Mas o que mais me dá medo e assombração é que Dona Judite morava em São Paulo e aqui é Bahia. É um caminho longo de lá até aqui. Como, onde e por que ele veio atrás dela, eu não sei. Só espero que esse bicho tenha a deixado em paz. Boa noite.